Thiago Fescher, mais uma vez, apresentando para você o Sim Pode Ouvir, aqui desse estúdio maravilhoso do Syncor, com a ajuda do meu amigo Elton, o famoso Tim do Syncor. Quem não conhece, por favor, vem cá tomar um café com ele, que ele adora conversar, né, Elton? E hoje eu tenho dois convidados especiais. A gente está buscando muito esse tema, porque eu acho que é um tema que, assim, todo corretor daqui para frente, ou todo empresário daqui para frente, obrigatoriamente tem que pelo menos saber do que se trata. Então hoje eu recebo com muito prazer o Dan e o Fábio da agência Trâmite. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar de marketing, vamos falar de resultado, vamos falar de lucro, vamos falar de operação. Mas antes de mais nada, por favor, vou dar um tempo para vocês se apresentarem aí, para a gente aquecer os motores. Fiquem à vontade. Beleza? Prazer, Thiago. Obrigado pelo convite. Eu sou o Fábio Monteiro, sou um dos sócios da agência Trâmite. Entrei um pouquinho depois que ele fundou a agência, ele vai falar bastante disso. E vai ser um prazer bater papo aqui sobre marketing, sobre venda, ferramenta, IA, enfim, toda essa parte que a gente pode falar e está tão em alta entre a corretagem como um todo, né? Bom dia, Thiago. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz mesmo de estar aqui. E eu sou o Dan. Eu fundei a Trâmite em 2006. Então, assim, a gente está no 20º ano de agência, né? E o Fábio, como o Fábio falou aqui, ele entrou no 5º ano da agência para salvar a gente, né? Que a gente abri a agência com 22 anos. Então, a gente era muito moleque, né? Aventureiro mesmo, na coragem do sonho. E 2 publicitários, né? O Fábio entrou com a cabeça de ADM, para mudar bastante a gestão da agência, né? A gente começar a pensar em lucro, que antes a gente pensava em sobreviver, né? Que é o teu negócio, né? Exatamente. A gente estava até conversando nos bastidores aqui antes de começar, né? Dessa necessidade de a gente ter alguém olhando como negócio, né? Não só como o que a gente faz, mas como a gente faz, né? Porque numa corretora a gente fica muito focado na parte técnica do seguro, ali em o que oferecer para o cliente, que franquia oferecer, que seguradora oferecer, que coberturas oferecer. E quando você olha de fora, né, quando você tem um olhar ali de administrador, você fala, não, cara, tem muita coisa para mexer aí no meio, né? Mas queria começar com vocês um pouco de história. Eu sempre pergunto nos bastidores, e agora eu vou começar a perguntar na mesa, surpresa para os caras, tá? Vocês já usaram seguro alguma vez? Olha, rapaz, poucas vezes, viu? Como é que foi? Foi quase que automático, tá? Não foi uma coisa, não pesquisei, não fiz uma pesquisa, foi muito mais do tipo, você precisa ter. Tá. E o que estava próximo, eu acabei assinando. Tá. Então não foi uma coisa que eu pesquisei, entendeu? Mas você já recebeu indenização? Você bateu o carro, roubou? Não, foi aquele seguro que eu fiz sem acontecer nada, foi mais para precaver. Tirando aqueles seguros obrigatórios, quando você vai alugar um apartamento que já vem junto, né? O único seguro elegível que eu fiz foi o de carro mesmo, o de vida. Né? O de carro a gente já teve que usar, o de vida, graças a Deus, não. Mas o de carro a gente já usou também, mas assim, a gente também foi por indicação de familiar, alguém que tinha, você tem algum seguro para indicar? Você fala com essa corretora. E aí foi muito no boca a boca, né? Aí, lógico, eu fiz uma pesquisa no Google e outros buscadores para ver. Você pesquisou corretor no Google? Pesquisei, com certeza, porque assim, eu tinha indicação da família, e tá, isso é de confiança, mas o preço dela é bom ou ruim? Precisava ter uma referência, né? Então eu fui no Google e pesquisei, e aí por 3 anos a gente ficou com a mesma corretora, no 4º ano a gente mudou agora de corretora, porque estava muito mais caro a da família. Né? E aí aí eu fiz uma outra pesquisa, achamos uma outra seguradora, ela não trabalhava com essa corretora, então a gente saiu. Nesse ano a gente trocou de corretora. E a gente já usou 2 vezes, a parte de guincho, a parte de esse tipo de coisa, nunca num sinistro de batida, mas sempre também deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo. Tá, então peguei o gancho para a gente entrar no tema. Uma visão de marketing, uma visão de experiência do usuário, uma visão de o que a gente pode agregar valor durante a venda, durante o contato com o cliente, a interação com o cliente, do ponto de vista de uma agência especializada que vocês são. O que você acha, o que vocês acham hoje que falta no mercado de seguros para poder agregar esse valor de experiência do usuário mesmo? Vou começar falando daqui. Eu acho assim, tem muito benefício num seguro que vem junto. Né? Quando você faz um seguro, vem muito benefício. Vou dar um exemplo, né? No seguro de casa tem tantas chamadas de um encanador, enfim. Acho que exaltar os benefícios de uma forma mais fácil
acho que agrega muito valor numa venda, né? Seja numa página de vendas ou até o corretor mesmo falando, né? E acho que esse é um dos principais, né? Ter um bom comparativo de benefícios, acho que é uma coisa que chama muita atenção e é pouco explorada, né? No meu ponto de vista. E em todo tipo de seguro, né? Seja de carro, de casa. Acho que esses benefícios, além porque a gente faz o seguro para não usar, né? Acho que partindo do ponto que a gente faz o seguro para não usar, a gente quer usar o resto, né? Então, assim, a nossa mãe, nós somos irmãos, né? Apesar de ser só somos irmãos também, a nossa mãe também, ela fica super feliz quando ela tem que chamar o encanador da Porto Seguro. Ela fala, eu usei o seguro, sabe? Ela se sente feliz de usar o seguro. Sim. E eu acho que esse é um ponto, não da venda, mas da manutenção, é ajudar com que o segurado ele use alguns benefícios. Aí ele começa a criar uma relação, ele começa a valorizar mais o seguro. Eu sei que financeiramente talvez não, é melhor que ele não use, talvez, porque custa. Mas é pensar pequeno, né? Se ele usa um ou outro benefício, ele acaba ficando mais tempo na mesma seguradora, né? E você sabe a história da Porto Seguro, das assistências? Não. Você sabe que até alguém da Porto pode vir aqui e me corrigir se eu estiver errado. É fofoca de mercado, né? Mas é fofoca de fonte boa, tá? Dizem que tinha um guincheiro da Porto, que você trouxe a qualidade do atendimento da Porto, né? Tinha um guincheiro da Porto que uma vez foi atender uma ocorrência e ele tinha comprado aqueles Ana Maria, aquele bolinho, e estava no carro. Uma Ana Maria, um suco, não sei. E ele atendeu, por coincidência naquele dia, a chamada da esposa do Jaime, que era o fundador não, né? Foi o sucessor da Porto Seguro, mas era quem estava ali à frente, a cunhada dele, não sei, era alguém da família dele. E aí, no carro que precisava do guincho, tinha uma criança. O guincheiro olhou aquilo e falou assim, posso oferecer para ele um bolinho, um suco? É por uma questão do guincheiro ali, não era uma prática da seguradora. E aí a pessoa falou, não pode, tava no primeiro churrasco, ele falou assim, puta, sua seguradora é sensacional, hein? Pô, chamei lá, tal. Ele falou, levou mesmo, No outro dia, todos os guincheiros estavam com um kitzinho. Pô, que legal, de lanchinho e tal. E eu falo isso com os corretores, é uma questão de você agregar a experiência do usuário, né? O cliente hoje, ele não quer mais comprar e que você suma, que você desapareça. Ele quer que você tenha contato ali, ele quer que você gere para ele experiências durante aquela jornada que é de um ano do cliente, né? O corretor, ele desperdiça esse um ano fazendo nada. Olha quanto custou essa fidelização, R$3, R$4 aí do bolinho, do suco. Exato. Resolveu, né? E sabe o que eu acho interessante, Thiago, disso? Porque se a gente vai pegar um exemplo, saindo um pouco disso, mas da entrada do Uber, por exemplo, no Brasil, se a gente for lembrar, a ameaça que eles fizeram, que ficou com o táxi numa época de ameaça mesmo, de concorrência no mercado, tinha o preço, e o segundo ponto é porque eles davam água e bala. Se a gente pensar. E que bala que era? Qualquer bala. Qualquer água. Isso virou uma ameaça. Horrível, mas era um bom atendimento. O senhor quer aceita uma balinha, uma água, tá bom, um ar? Pô, já mudou. Empatia. Exato. Isso gerou um incômodo no mercado na época, porque eles estavam acostumados de não ter concorrência, vamos dizer assim, né? Eu vou lançar uma pergunta para vocês, especialistas em marketing digital, posso falar isso? Total. Habilidades humanas ou exclusivamente humanas, como a empatia, são o diferencial de um futuro com IA? Cara, eu acho que é o maior diferencial, né? Porque tecnologia, ferramenta, ainda mais com IA, como você disse, todo mundo vai ter acesso muito rápido. E o que muda a diferença da minha agência para a agência do vizinho são, lógico, anos de experiência, mais anos errando, então já aprendemos errando muito, mas são as pessoas, né? Não tem jeito. Acho que a habilidade humana, nunca acho que foi tão valorizada as soft skills, né? De você aprender a entender um problema, ter uma empatia, ter um atendimento bom. Acho que nunca foi tão importante, né? Por causa dessas mudanças tecnológicas, vai ficar cada vez mais evidente, né? Eu acho que tem 2 pontos importantes nisso. No evento do RD Summit, que é um evento forte de marketing, né? Que teve no ano passado, a maioria das palestras falou exatamente isso. A importância, falando que é o momento que o coração vai ser mais valorizado. Então, que a IA vai igualar muita coisa e que a diferença de valores, né, de empatia e tal, isso vai ser cada vez mais valorizado no mercado de trabalho, né?
E sobre essa parte humana, eu também lembro de uma palestra que eu vi há uns 10, 15 anos atrás, do Walter Longo, que ele fala muito sobre isso. Ele fala que quando ele vai contratar, o primeiro critério que ele buscava era a curiosidade. Que ele falava, um cara bom que você pega hoje, dá 3 meses, ele vai ser ruim, se ele não for curioso. E ele falou isso há 15 anos. E a gente vê, por exemplo, com o IA e tudo, a pessoa quer nota 6, 6,5, se ele não continuar... É atropelado. É atropelado. Então, por isso que eu acho que a gente tem que desenvolver pessoas cada vez mais. Então, na agência, por exemplo, a gente busca as pessoas com esses valores de empatia, de curiosidade. Porque a parte técnica, a gente vai desenvolver. É treinável, entendeu? né? É muito mais fácil a gente resolver esse problema do que criar empatia, criar curiosidade. Isso tem que ser uma característica pessoal, sabe? Quantas pessoas tem na agência hoje? A gente tá com 20 pessoas, né? Dá 20. Quantos clientes tem hoje na agência? 20. 20 20 também. clientes também. Tá 20 bem, É uma bem- boutique, então. Não, é uma boutique. A gente não faz atendimento em 100 clientes, nem é o Não. objetivo. Né? Tá bom. A gente vai ter poucos. Agora, aproveitando, faz sentido também essa analogia com o mercado de corretagem, né? Do corretor também ter que se atualizar, também ter que querer aprender coisas novas, né? Você falou uma frase que pegou muito. Você falou, a IA vai nivelar tudo isso, né? Mas a gente tem uma grossa camada no mercado que ainda está resistente à IA. Seja por uma questão de uma barreira pessoal, às vezes algo que não acredito nisso, não vou investir nisso. Eu adoro quando o corretor vira para mim e fala assim, o meu diferencial é o atendimento. Cara, isso acabou. Ninguém mais aceita um atendimento ruim. A não ser em restaurante antigo. Já sabia, Virou né? Restaurante commodity, antigo, quando Ainda o pode. garçom é ruim, é porque o restaurante é bom. Né? Aqui embaixo tem um monte, né? A gente vê pelo Masterchef, né? O programa, né? Quanto mais rude, mais... Exatamente. Aguenta que vale a pena. Agora, o corretor, ele acha que o diferencial dele é o atendimento. E aí eu pergunto para vocês, que tem uma visão de marketing global, não só de seguros, quais são os diferenciais de uma empresa 2030? Eu vou começar falando do tempo de resposta. Acho que que é o response time, acho que é muito importante. Tem uma relação muito grande, cara, em geral, que a cada 5 minutos a mais de atendimento, cai 21 vezes a chance de você vender. Como é que é? Cada 5 minutos a mais que você demora para atender uma mensagem, né, um orçamento, cai 21 vezes a chance de você vender. É o louco, é nesse nível de dor. Né? Então, o que acontece? Quando você não tem uma equipe para atender rapidamente, você não tem uma IA para fazer pelo menos uma triagem inicial, cara, você vai perder. Porque ainda mais seguro, normalmente você vai cotar 2, 3, 4. Né? E aí tem 3 que te deram orçamento em 10 minutos. E daqui uma semana você manda o 4º orçamento. Você já está decidindo. Você já falou com a sua esposa, com a sua família, com o seu sócio, se for empresarial. Então, o tempo de resposta, eu acho que assim, esse eu acho que é a maior urgência e hoje é a maior gargala que eu vejo nas empresas de seguro. Né? Cai um novo lead, né? Uma nova oportunidade, aí cai às vezes num gestor que vai manualmente direcionar para a equipe de vendas, deixa eu ver quem está com menos clientes, demora 2 dias para responder, esquece. Esquece. Passou mais de 24 horas para responder, esquece. Isso a gente vê na prática. Você tem total razão. E eu queria te perguntar uma coisa, mas só para complementar. O produto seguro hoje, ele é o pior produto para você contratar. Eu fiz uma pesquisa uma vez, o tamanho das condições gerais do seguro, que é o contrato de seguro mesmo, que é aquela proposta que a gente recebe, não é nada. Então, o que vale é as condições gerais. Tem condição geral que tem mais de 100 páginas tranquilo. Cara, às vezes é o tamanho de um contrato de compra de uma aeronave. Então, assim, não é possível que um produto que protege a sociedade tenha um contrato do tamanho de um contrato de compra de aeronave, né? E aí, quando você traz que o tempo de resposta ele aumenta a chance em 21 vezes a chance de venda, é aquela resposta do bot, você está sendo atendido, ou a gente está falando de uma resposta com um orçamento? As duas coisas, né? Tem corretora que tem um simulador que faz na hora a proposta e manda e tudo por um bot. É legal, mas eu sei que é mais inacessível, acho que é um caminho mais longe. Mas sabe o que acontece, Thiago? 20% dos atendimentos, aproximadamente 21%, são feitos à noite. E mais
mais 10, 12%. Como é que é? Eu vou pedir pra você repetir um monte de dado. Eu vou, O cara eu é bom vou. de dado, né, Ah, cara, eu sou... Ele é o cara do dado. Ainda bem que tá gravado, senão eu tava anotando. Na agência eu sou chamado louco dos números. Tá. Depois eu Como mando pra é você. que é? 21%? Dos atendimentos são feitos fora do horário comercial. Né? Ah. E mais uma grande porcentagem é feito de final de semana. Ou seja, aproximadamente 30% dos atendimentos são fora do horário comercial, entre a noite e finais de semana. Então, se você demorar para responder na sexta-noite, só na segunda de manhã você vai responder, e seu concorrente já está respondendo, você sai atrás. Né? Para começar, isso contando, né? Só na segunda-feira você vai começar a distribuir esse lead, essa oportunidade, vai começar a orçar. Então, eu acho que o bot ele pode ajudar muito nesse atendimento, sabe? Esse atendimento noturno, ou no final de semana, para você pegar o nome, e-mail, telefone, quantas vidas você quer segurar, se for um plano de vida, idade e tal. Saúde. Chega na segunda-feira, o corretor já pega aquilo, ele já consegue mandar orçamento. Tá. E não na segunda-feira começa a perguntar, lá, qual é o seu nome? Pô, o cara já teve 4 corretoras que já pegou esses dados. Você fala, não, vou esperar que elas me responderem já. Nem responde. Não responde. Nem responde, eles E aí, desaparecem. E aí, enquanto agência, só vou dar uma última reclamação, enquanto agência, a gente escuta, porque aí começa assim, pô, os leads que vocês geram Exatamente. não respondem. Como é que eu baixo essa taxa de não respondem, né, no meu CRM? Eu falei, vamos fazer um teste? Responda rápido. Vamos fazer um teste? Vamos pôr um bot aqui, só para fazer a primeira triagem. Uhum. E os testes que a gente fez aumenta muito a taxa de resposta dos clientes quando a gente abaixa o tempo. Ainda que seja com um bot, não é o ideal, lógico que não, mas você não vai ter uma equipe 24/7 normalmente, né? Sim. Mas pelo menos uma primeira triagem, um pré-atendimento, que já cai no atendimento. Gente aqui na China, né? Aí o horário é o É. contrário. Aí complica, né? Não, o Fábio complementou bem, porque era bem isso que eu ia falar, que eu falou que acontece um fenômeno depois de uns dias, que eu não sei explicar, que a pessoa nem lembra que ela preencheu aquele pedido, né? Ela não lembra mesmo. Então, e acho que a gente perde uma oportunidade, aí falando até de venda, que é assim, a gente tem que vender um produto. A gente conseguiu chamar a atenção do cara, ao ponto dele chegar pra você e falar, me fala o preço. Se a gente demora, a gente inverte. A gente bate na porta do cara, oi, eu posso falar sobre o meu produto? Cara, agora eu não quero. Agora não quero A gente mais. perdeu a chance, né? O cara tá vindo até a gente, aí inverte o jogo, né? Você trouxe ele, né? Que é o Exato. inbound marketing. Então, Inclusive, vocês são exatamente. certificados nisso, né? Sim, a gente trabalha com o RD Station desde 2016, né? E a gente é Diamond, que é o tier mais alto da ferramenta. Aham. Acho que são cerca de 20 a 30 agências do Brasil que estão nesse Vocês nesse estão ali tier. no topo do iceberg. Conseguimos chegar, né, há 2 anos e estamos nos mantendo. Então, mas é uma luta ali, né? É uma luta, porque é legal isso. É porque auditoria? Como é que é? é pro resultado, né? Então você tem que ter um mínimo de crescimento de um semestre para o outro, é semestral essa avaliação. Esse é o nosso 5º semestre como Diamond. Então você tem que ter um crescimento e seus clientes têm que ter um crescimento. E o cliente tem que estar no Tem que CRM ter. da RD Station. Total. Tá. Né? Então a gente tem que ter uma base de clientes ali dentro, né? Parceiro da RD Station também, que a gente implementa, e o cliente tem que ter sucesso com a ferramenta. Então tem que ter um mínimo de leads gerados, tem que ter um mínimo de leads parados. Então ele te força a que seu cliente use bem a ferramenta, né? Isso é muito legal. E é muito interessante, entrando nesse tema do inbound, que o corretor, pelo menos a maioria dos que eu conheço, inclusive nós, a gente sempre trabalhou com inbound, porque a indicação é um inbound, né? Então, quando a gente traz o cliente através de uma indicação, isso funcionou muito bem, cara. Eu sou o sucessor da corretora, mas meu pai fundou lá em 87, então ele viveu aquele boom da estabilidade econômica. E, cara, se ele me ver falando isso, ele inclusive me dá um monte de bronca por causa do podcast. Outro dia eu falei um negócio de sucessão, ele falou, não é isso não. Quando ele fundou lá em 87 e passou pela estabilidade econômica ali em 94, 95, né? Chovia cliente. Porque, cara, o pessoal começou a pensar em seguro, começou a pensar em proteção. Não tinha como se fazer seguro com a inflação a 100% no mês, 80% no mês. Então, e aí o corretor viu uma enxurrada de leads trazendo, né, para os termos atuais, de leads na corretora, e essas corretoras cresceram muito, de uma forma tradicional, de uma forma artesanal, e não dá mais para ficar assim. Tô errado? Não, faz todo sentido. É que assim, o problema do inbound é que ele, via de regra, ele é uma estratégia de médio prazo, né, de você educar o cliente, esperar até que ele levante a mão, e quando ele levante a mão pedindo um orçamento, aí sim vai para o vendedor ligar, enfim. Não é cultural aqui no Brasil, né? Então, assim, são as empresas que investem nisso, estão se dando muito bem, mas tem que ter essa ciência, né? Que o inbound ele demora alguns meses para poder começar a encher o funil de vendas ali do vendedor,
né? Então, assim, é sempre difícil ter essa parte cultural. Os que fazem isso estão nadando de braçada, é o que você disse. Né? Não depende só da mídia paga daquele minuto, né? Tem a parte do inbound, que na raiz ali, que fala muito que é uma dor que você nem sabe que você tem. Então, não os conteúdos, por exemplo, que a gente pode publicar e tal, a gente vai sempre com intenção, claro, mas a pessoa vai olhar aquilo e nem sabia que tinha aquele problema, ela vai descobrir que tem um problema. E aí ela vai entrar nas fases até ela chegar na fase do quanto custa. Você vai cutucar a dor do cara. Porque assim, a gente tem a jornada de compra de qualquer consumidor, né? Então tem desde a fase que ele vai reconhecer que ele tem um problema, aí ele vai começar a aprender quais são as formas que ele pode solucionar esse problema, até a hora que aí sim ele vai querer um orçamento. Vou dar um exemplo, né? Imagina uma pessoa obesa que está de boa com o corpo dele, não é uma preocupação estética, e ele nem tá ligado que ele tem problemas de saúde ali. Se você chegar naquela hora pro cara que tá tranquilão e oferecer uma consulta de 50% de desconto com uma nutricionista, ele vai rir. Ele não tá querendo resolver o problema dele. Não tá preparado para aquilo. Então a gente tem que fazer o inbound de explicar que pessoas com obesidade podem viver menos anos, que você não vai ver seu neto crescer. Começa a bater nisso aqui, e aí como é que eu resolvo isso? Você pode fazer uma bariátrica, pode fazer uma reeducação alimentar, você tem esses caminhos, aqui a academia. Aí ele fala, eu quero fazer uma reeducação alimentar, quero emagrecer com estabilidade. Então você pode fazer com uma nutricionista assim, assim, assado. Aí ele vai escolher uma nutricionista. E aí a oferta de 50% de desconto numa consulta... Faz sentido. Aí faz sentido. Agora, se você não oferecer para ele neste momento, no começo da jornada dele, que ele nem sabe que ele tem um problema, e é isso que a gente faz muito, né? Vou oferecer um seguro, alguma coisa, não o de vida que é mais normal, mas um seguro, alguma coisa ali, menos normal. E o cara de não incêndio, tá... usa minha área, eu ia falar. O seguro de incêndio, o seguro de incêndio é uma coisa que é pouco falada no Brasil, né? E aí o seguro de incêndio, se você oferecer para uma empresa que não está ciente do tamanho do problema que se pegar fogo ali, ela não está isso no dia a dia dela, talvez no meio da timeline dela, vendo um monte de coisa, um monte de problema, seguro incêndio para sua empresa, você passa para o lado, né? Esse é o grande desafio. Ao passo que se você mostrar o quanto se economiza com seguro de incêndio, veja só uma empresa que economizou tanto com isso, quais são os principais tipos de empresa, seguro que toda empresa deveria ter, e nos top 5 tem um lado de incêndio, talvez o cara pare para escutar um pouco mais, né? Chama para ir no cinema, pega na mãozinha, vai aos pouquinhos, é um namoro, é uma paquera. É verdade. E tá, mas vamos pensar para a prática, então. Eu acho que já convencemos os corretores de que isso é bom. Sim. Né? Porque tem isso também. Tem Verdade. muito corretor, a gente brinca, né? Muito corretor dinossauro no mercado. Você vai falar pro cara, fala assim, não, mas vamos fazer um site aqui, sabe? Não, sempre vendia, sempre fiz assim, não, e a carteira do cara só caindo. Porque ele esquece que a carteira dele foi baseada em um perfil de cliente que ou não existe mais, ou você já tá falando com o filho, cara. O filho não quer mais saber de... Não, faz lá com o Thiago, que o Thiago faz... Não, o filho fala assim, mas por que o Thiago? O filho é questionador, cara. Essa nova geração, ela força a gente a falar por que eu tenho que fazer com você, né? E aí o corretor, dentro disso, ele tá convencido de que é importante você criar uma estratégia de marketing. Não eu já estou extremamente convencido. Mas a gente conseguiu convencer aqui um dinossauro. Onde que ele começa? Primeiro passo, lá atrás. A corretora tradicional, a corretora não tem nada de marketing, não tem estratégia, não tem site, não tem Instagram, não tem nada. O primeiro passo dele. Eu queria fazer um comentário sobre o que você falou do corretor, né, da visão e tudo mais. Eu vou até poupar os corretores nisso, porque eu acho que isso é muito humano. Tá. O ser humano, eu sinto, tanto na agência, com alguns clientes, as pessoas tentam muito sabotar a mudança. Elas sempre acham que tá bom, mesmo elas tendo que correr atrás. Então, ou seja, não tá bom. Sim. Elas estão correndo atrás. Só que quando vai mexer na rotina, no dia a dia, há uma sabotagem. A gente percebe sempre, né? Sempre tem uma porcentagem que tenta sabotar e não é racional. É sempre argumentos como, mas tá bom. E não entende? dá. E o cara tá querendo ganhar mais dinheiro, para isso tem que vender mais. E ele tem as mesmas horas para vender. O que ele vai fazer diferente para ganhar mais dinheiro? Né? Então, e aí parece que a pessoa quer só reclamar. Então a gente entra nesse ciclo vicioso, perigoso, né? Então não é só da minha turma, não. Não, eu vou dar um exemplo da galera de venda, que também não é minha turma. Tá. Mas nesse evento também que a gente estava do RD, a gente foi numa palestra de vendas e o cara fez uma pergunta: quem aqui preenche o CRM?
Levantou a mão 2, uma sala que tinha, acho que 3 mil, 4 mil pessoas, e a reação deles era rir. Eles riram. E tipo, pra que preencher? A gente tem que gastar nosso tempo pra vender. Então, assim, por mais que a gente já explicou a importância, o quanto isso vai melhorar, a gente vai ter mais informação para ajudar ele na venda, mas é impressionante como há uma resistência muito forte, né, nessa parte, porque vai mexer na rotina da pessoa. E a pessoa tá pensando em vender, Tá ela, quentinho, né? ela tá pensando simplista, sabe? Uma coisa bem simplista, e não entendendo que isso pode potencializar, né? O conforto, né, ali tô fazendo assim, é a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, sempre foi assim, vou continuar assim. Você sabe que falam que as empresas que vão quebrar são essas que falam, eu vim até aqui desse jeito, é assim que funciona. Essas são empresas que vão quebrar, porque as que vão sobreviver não são as maiores, são as que mais rápido se adaptarem. Né? E aí, quem tá com esse pensamento aí, eu entendo, porque, sei lá, veio uma outra geração e fez assim, fez outdoor, fez revista impressa e funcionou. Então, como é que chega um moleque de 20 e poucos anos e fala que não é assim que se faz mais? Eu até entendo a lógica, mas precisa aceitar que o comportamento do seu cliente mudou, não é eu que estou falando. É isso. Não é? A gente tem que fazer isso. A gente está fazendo isso agora, porque a gente viveu por uns bons anos ali de mídia paga para os nossos clientes. E lógico que ainda é o carro-chefe para qualquer empresa. Mas se as pessoas começarem a pesquisar mesmo, como está começando a acontecer, no chat GPT, no Gemini, e não no buscador, e aí? E aí que eu vou ter que mudar meu marketing. Fim, ponto final. Né? Acho que esse é o ponto. Vou dar um esvaziamento, né, dessas outras fontes. Então, um exemplo bem clássico de automotivo, né, que antigamente ia lançar o novo Fusca. E aí como é que fazia? Você põe outdoor, bem grandão, punha no jornal ali impresso, novo Fusca, venha conhecer. E o cara ia até a concessionária e falava ao vendedor, eu vi o Fusca aí, é bom mesmo? Aí o vendedor falava, olha, é bom, ele faz tanto por litro, olha o motor, olha isso aqui, senta aqui. Ele fazia todo o papel de informação. Hoje em dia, como é que vai lançar um novo Ford Focus, sei lá? Ele lança lá no Big Brother, ou enfim, na Globo, beleza. Na internet, no Google, no Globo.com, beleza. Aí você se interessou, Thiago, você faz o quê? Você vai lá, deixa eu ver se é bom mesmo esse carro. Você vai no Google e pesquisa, compara o Ford Focus com o Toyota Corolla, sei lá. Tem tabela comparativa de motor, de quilômetro. Entra aquele site Versus? É esse aí. Você coloca tudo, cara. Você coloca tudo. Caneca, tem lá, caneca tal é melhor que tal. Aí você vai lá e vê a avaliação, quantas estrelinhas tem em cada carro, comentário da galera. Se você se interessou, achou que esse carro ele tem um desempenho melhor, o porta-malas é melhor que o seu, você viu um vídeo ali, você gostou mais, aí você vai lá tirar pedido na concessionária. Então, se você não tiver essas informações na internet, o seu telefone não toca. Fim. E aí, acho que esse é o grande ponto. Mudou, o consumidor mudou. Sim. As velhas táticas que o seu pai, seu avô fez, não vai mais funcionar, é um fato. E foram válidas. Foram válidas. A gente tem que ser grato, porque chegou até que, meu pai, eu sempre falo pro meu pai, se eu tivesse que fundar a corretora, eu não sei se eu teria coragem. Não é o meu perfil, cara. Hoje eu me forço muito nesse local. Eu sei que, a gente tem que escalar, a gente tem que inovar, a gente tem que... Mas eu acho que se eu tivesse lá atrás... Não, cara, eu ia para um CLT, eu quero meu perfil. Entendeu? Hoje, que eu já vivi 25 anos de empreendedorismo, é diferente, né? Mas eu sou muito grato a tudo que aconteceu, a tudo que ele fez. Mas, acabei de falar essa frase aqui dentro do Syncor. O que nos trouxe até aqui não será o que vai nos levar para frente. E tem uma pegadinha nessa frase, né? Que o pessoal fala assim, não será necessário. Não será. Né? Porque, não é necessariamente, não vai ser mesmo. O cara se agarra. Não pode ser que seja. Não vai, cara, esquece. Né? E a galera às vezes não percebe o quanto o mundo tá mudando muito rápido. E assim, a agência, a gente acaba sendo refém disso, porque a gente trabalha com pessoas. E se as pessoas mudam o comportamento, se muda a rotina delas, como elas pesquisam, como elas se divertem, a gente tem que estar vivendo isso. Como o Fábio falou lá atrás, eu lembro da aula certinho da faculdade de mídia, que era assim, eu quero atingir a pessoa. Então você colocava, o Thiago tá indo para trabalhar, então vai tocar no seu rádio, a hora que você tá no trânsito, já vai tocar ali a propaganda do produto. Tudo gato. Né? Aí você vai pro trabalho, tá lá, chega um e-mailzinho pra você. Aí você tá voltando no trabalho, tá um outdoor, no caminho de casa. Aí você tá vendo a novela à noite, tem um comercial na TV. Então você pegava, era frequência e cobertura. Então pega você em momentos diferentes do seu dia. Momentos que você tá relaxando, momentos que você tá prestando atenção. E aí vai entrando no seu inconsciente aquilo. A marca você vai começando, aquela marca vira normal pra você. Tipo, não é um estranho. Então quando te ligarem, não é quem é esse cara. Você já sabe quem é.
entendeu? Mesmo sem eu saber como, mas tá lá. E o que mudou, eu brinco assim, na primeira mudança da Trâmite com Impacto que eu lembro lá atrás, em 2006, foi quando surgiu a lei de São Paulo que proibiu o outdoor. Nossa, deu tela foi azul. com o Kassab, né? Foi a primeira tela azul. Ferrou a gente, né? Foi a primeira tela azul. Nisso, ganhava muita coisa Porque boa. aí agora, sim. não vai ter outdoor, o que a gente vai fazer? E aí, em paralelo, tava começando aquela onda do Orkut, que era uma brincadeira, né? Brincadeira de amigos. E aí, quando caiu no Facebook, começou já a pensar pra empresa. E aí, a primeira mudança grande da agência que eu vejo foi quando a gente entrou pra rede social. Uhum. E a gente só entrou pra rede social por causa dos clientes. Porque os nossos clientes pediram pra gente tocar. E eu lembro que eu fiz o curso, era o primeiro curso que existia. Me sinto dinossauro falando isso, mas é verdade. E quando eu fui fazer esse curso que era de gestor de redes sociais, os clientes pediram porque eles tinham medo de dar a senha pra alguém. Olha que coisa. Entendi. Porque pra eles, como usuário, também era novo, eles mal tinham. Sim. Porque o Facebook veio muito pessoal, né? Porque quem usava o Facebook, as coisas, eram os jovens mais, né? Demorou pra vir a fase dos pais, depois os pais começaram a vir, a fornada dos pais Eles usando. criticavam pra caramba, falando, Criticavam. nunca votar nisso daí. Tá? Total. Hoje eles são todos viciados em Facebook, aquele Reels prende eles de um jeito que você fala, Exatamente. vai. E naquela época, quem eram os nossos clientes? Os pais. Exatamente. Então eles só conheciam porque sabia que existe e normalmente porque um concorrente dele fez. Sim. Então ele nem tem estratégia. Ele nem tinha estratégia. Ele só fala, meu concorrente tem, eu preciso ter. E tem uma coisa que eu falo para esses corretores mais antigos que cresceram as corretoras, que a gente não pode esquecer também que muita gente ficou no caminho. Esses não contam mais história, né? É verdade. Esses não estão aqui para falar que deu certo. Totalmente. E eu falo para eles assim, tá bom, sempre foi por indicação, sempre foi pela confiança, pelo atendimento, né? Mas o que deu errado? Porque um monte de coisa deu errado no meio do caminho. Então agora, igual no passado, a gente vai fazer um monte de coisa errada também para acertar de 10 coisas uma. Só que essa tem que ser na medalha, né? E aí, a conversa vai embora, né? Mas peraí que eu deixei você sem resposta. Você fez uma pergunta vamos ali. falar. Por onde começar? Por onde? O corretor, não tem nada, ou tem pouco tal. Vamos para a prática do corretor. Por onde que ele começa? Sim, eu acho que qualquer estratégia de marketing, isso desde os primórdios, né, tá em arrumar a casa. Então, assim, você vai trazer alguém para sua casa, você tem que varrer, colocar o tapetinho, limpar a sua casa, né? Então, acho que a primeira coisa é ver a sua marca, será uma marca profissional. Uma vez, estou pressupondo que indicação não serve para sobreviver mais, que a gente vai ter que ir para o mercado, então tem que ter uma marca boa, né? Uma marca bem feita, um logo bem feito, uma carinha de profissional, uma carinha de confiável, né? E aí tem que ter um site. Não tem como não ter um site. Acho que isso aí é para começar a brincadeira. Tá. E aí, falando de estratégia de geração de negócios mesmo, crescer. Aí eu acho que tem que começar por mídia paga. Tá. Por que acontece? O inbound, ele eu sou bem suspeito para falar, sou bem defensor do inbound, acho que faz muito sentido. Mas o inbound, ele demora. E aí, ou o cara não tem fôlego financeiro para aguentar esse tempo, ou ele não tem saco, não tem paciência para esperar. Tá. Né? Então, acho que a mídia paga é aquela que é para começar, o cara sentir o primeiro gosto, sentir o telefone dele tocar, acho que ali ele respira. Né? Aí na sequência. O telefone tocar é uma delícia. Não é o WhatsApp agora tocar, né? Não é nem o telefone tocar porque ninguém liga, mas o WhatsApp tocar é uma delícia, né? Aquelas mensagens, né? Achei você que quero um orçamento. Pronta já, né? Que o isso. cara entrar no teu funil ali. O telefone tocar, a gente entregou a idade, né? O telefone não toca mais, ninguém liga. Toca mais por mensagem. Tá, e aí, agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, tá? Porque eu acredito em grande parte do que vocês estão falando e já põe em prática. Mas eu preciso me colocar numa postura aqui de quem é um pouco cético a tudo isso, né? E uma das grandes barreiras é o valor. Então, o corretor não estava acostumado a desembolsar com marketing. Qual que era o marketing do corretor? A gasolina para visitar um cliente, o cartão de visita dele, brinde, o corretor adora brinde, é igual em congresso, os caras com aquelas sacolas, né, Tim? 300 brindes na sacola, parece dia de princesa, lembra, né, Tim de Paulo? Então, ela fica andando naqueles corredores e tal. Aí você vira e fala pro cara, você tem que pagar um boleto do Google aqui. E ele fala, mas cadê o brinde? O que o Google vai mandar? Né? Essa barreira do valor, fala um pouco mais disso. Como é que superar isso até emocionalmente? Eu acho que assim, a gente tem que entender... eu vou para uns termos um pouquinho mais assim. Entender qual que é o LTV de um cliente, ou seja, quanto tempo um cliente te paga até ele abandonar, em média. Um cliente de plano de saúde, por exemplo, ou plano de seguro de carro. Mas o cara fica 5, 6 anos com você. Né? Então, 5, 6 anos eles dão esse dinheiro. Quanto que vale um cliente novo? É uma conta que precisa ser feitas, né? Porque
E acho que campanha de mídia paga, né, esse boleto do Google ou do Meta, né, que é o Facebook ou o Instagram, acho que dá para começar com pouco. Sabe? Acho que esse talvez é o primeiro caminho. Pouco é quanto? Aí vou te provocar agora. Não, o pouco é quanto assim. O cara até se mexeu, né? Cara, é que essa pergunta é que eu mais escuto e é a que eu respondo que mais incomoda nossos clientes, mas assim, o cara para e fala, pô, o Fábio tem razão. E o quê? Eu falo, ó, é uma função, tem X e tem Y. Tá. Quanto você quer de cliente? Tá bom. Se você quer 10 clientes, eu vou te falar quanto você tem que colocar. Entendi. Se você quiser 1.000, é outro valor. Então, eu preciso, ou você me fala assim, ó, Fábio, preciso de X ou Y. Tá. Cara, eu tenho R$500, tenho R$1.000. O que eu consigo? O que eu posso esperar com isso? Trazer tanto. Importante. Ou uma estimativa. Né? Ou quero tanto, quanto que eu tenho que investir? Então, E aí você vai trazer o lead ou o cliente? O lead. O lead por quê? Agora, isso é importante, porque até onde vai o papel de uma agência, né? Tá. A gente ajuda o cara a criar uma marca se ele não tiver, a criar um site se ele não tiver, ou uma landing page, que é um site mais reduzido, mais rápido de fazer, até o cara chegar lá, clicar, vou fazer a campanha de Google para ele, ou de Meta, eu vou segmentar quem é o perfil de pessoa que eu quero mostrar esse anúncio, o pessoal vai ver o anúncio, vai clicar, vai cair nessa página, nesse site e vai cadastrar. Quero um orçamento, vai mandar o WhatsApp para o vendedor. Tá. Ou cadastrar num CRM. Daí para frente eu não faço mais nada. Então, assim, o tempo de atendimento dele vai contar, como eu falei lá, de 21 vezes ou não. Uhum. Né? O produto dele que ele tem disponível ou não. O tempo de atendimento, a qualidade. Então, assim, eu não consigo prometer venda. Né? A gente consegue prometer quantas mensagens de WhatsApp vai ter ali, quantos leads vão ter. Né? Mas acho que a barreira, o medo, para o corretor, pessoa física, aí tem que ser de pouquinho. Tá. Para a pessoa jurídica, eu acho que você tem que pagar uma agência, que não é uma coisa muito barata. Sim. Então, você tem que ter um mínimo de verba ali de mídia para poder justificar o que você gasta de agência. Tá. Eu falo para meus clientes o seguinte, se você gasta, sei lá, 5.000 com uma agência, põe mais 5.000 de mídia. Entendi, né? você dobra. É uma conta assim, de padaria, bem pouco profissional, mas para ter uma estimativa ali, cara, no mínimo isso. Senão você vai gastar 5.000 com uma agência, vai pôr R$500 e a gente tem que devolver os R$5.500 para valer a pena. A chance é muito pequena de dar certo. Acho que isso é um caminho bom. Posso dar o meu caso, né? Claro. No ano passado a gente fez toda a parte de branding da corretora. Então, eu estava até mostrando para vocês a marca, ela passa um propósito, porque a gente quis comunicar muito com essa nova geração que está assumindo a gestão dos nossos clientes. O negócio lá é B2B na veia. Então, a gente está passando por uma transição de ou quem está agora assumindo é o filho do dono, ou é um empreendedor novo. Não, um cara que está vindo para o mercado agora. E a regra de agora é outra regra. Então, seja o cara que está entrando, seja o cara que está abrindo uma empresa agora, ele tem que comunicar com o cliente dele valor, propósito. E a gente falou, pô, se o cara está comunicando isso para o mercado, eu tenho que atingir ele nisso também. E a gente tem uma vantagem, que falar de propósito na área de seguros é uma delícia. Não, pô, imagina. É uma puta oportunidade. Eu falo para minha equipe lá, eu falo assim, a gente tem o privilégio de proteger pessoas, empresas, sonhos, metas, objetivos e ganhar dinheiro. Isso é uma maluquice total, entendeu? Você não usar essa oportunidade que você tem. Pô, eu chego num cliente, eu protejo tudo que ele tem e ainda saio com uma comissão. E eu falo para ele que o objetivo meu aqui é te proteger. O objetivo nosso aqui é tirar os imprevistos do seu caminho. Segue o jogo, cara. Se acontecer alguma coisa, eu tô lá para te proteger. Entendeu? Então, comunicar tudo isso para um cliente tem feito a diferença dentro da corretora. Né? Não só para o cliente, como para a equipe. Porque hoje a gente está falando de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e que também precisam de uma injeção de propósito para poder performar. A minha equipe, ela tem uma comunicação nossa de marketing que mostra o que a gente quer para os clientes. Isso dá um sentido para o trabalho deles. Né? E aí, para provocar essa visão do marketing, né? Você acha que falta, seja o humano, seja o corretor, essa visão de, tá bom, eu falo muito com o meu cliente, mas não falo com a minha equipe? Eu acho que sim, cara. Assim, a gente tá trabalhando a gente trabalha mais com B2B, né? Mais com corretoras, né? Tá. E a gente vê que os gestores das corretoras, às vezes, estão pouco interessados nessa parte, né? De realmente passar a mensagem, a parte de definir um conceito, às vezes, da corretora. Às vezes parece que é só mais uma corretora, né? Que brigar. Aí você vai ficar brigando por preço. Né? Se você não tiver um propósito, não tiver suas equipes bem treinadas, né? Vou dar um exemplo de bem treinado aqui, né?
quando você vai vender um seguro de carro, pô, a pessoa que tem um carro, normalmente, ela vai ter um seguro. Então, é um seguro que a pessoa... Você não precisa convencer tanto a pessoa de ter um seguro ou não, um seguro de vida é menos também. Agora, quando é um seguro de incêndio, né, ou quando é um seguro de casa, enfim, você vai precisar, talvez, ter outro tipo de argumento. Precisar mostrar para ele, assim, vou dar um exemplo bem real meu, né? Eu nunca tinha tido seguro de vida, né? Seguro de plano de saúde sim, de carro sim, mas seguro de vida, não, eu sou novo, não vou morrer, né? Tá tudo certo. E aí eu tive filho, né? Eu tive 2 filhos, isso aí muda, porque aí o corretor veio me vender, né? O Itaú me ligou, a minha corretora de seguro do carro também me ligou para oferecer o de vida, enfim, e eu só fugia, né? Só fugia, porque para mim era um custo, eu não tinha... E aí o corretor falou assim, eu tô com um seguro de vida bem mais baratinho agora. Então, cara, não era preço. Não era ali que estava morando a minha região. Eu não via importância, eu não conseguia me enxergar. Hoje é absurdo falar, mas na época eu não enxergava. E aí um corretor me fez uma seguinte pergunta. Cara, se você vir a faltar amanhã, seus filhos conseguem ter o padrão que eles têm de vida na escola por quantos anos? Por quantos anos? Eu falei, quantos anos? É quantas semanas, ou quantos meses, ou quantas semanas? E ali me tocou. Eu falei, caraca, se eu morrer, para morrer basta estar vivo, né? Sim. A chance de morrer é pequena, porque eu sou novo e tal. Mas, para morrer em São Paulo também não é outro mundo. Né? E aí ele fez a pergunta que me bateu. Seus filhos vão ser muito impactados se você morrer sem seguro de vida? E quanto que você tinha que ter de seguro de prêmio, né? No seguro de vida para você ficar tranquilo? Seus filhos ficarem tranquilos, sua esposa tranquila. Eu falei, caraca, bicho. E aí mudou. Mas você vê, não é o preço, é a pergunta. Então... Aí treinar. Provocou dor. Total. Aí mexeu no Aí mexeu no vespeiro. E aí a equipe bem treinada, cara. Se o gestor de marketing não estiver entendendo que cada seguro tem a sua persona, cada seguro tem a sua jornada, os seus pontos de importância, às vezes é na pergunta e não é na informação. Entende? Eu complementando um outro lado, eu vejo que a pressa da venda, muitas vezes, queima até o mercado um pouco, assim. Eu vou falar um exemplo meu de moleque mesmo. Tá. Na hora que você me perguntou se eu tinha seguro, eu fiquei pensando em paralelo. Cara, por que eu não tenho uma rejeição a isso, né? E não é seguro não, é venda mesmo, sabe? É o cara querer me convencer que eu preciso de algo que eu não pensei sobre isso. É quase que isso. E eu lembro, eu novo, eu tinha uma previdência, se eu não me engano, lá, que a minha mãe colocou na minha cabeça que eu tinha que ter, nem sabia o que eu tava fazendo. E aí um dia apertou minhas contas ali e tava comendo todo mês. Aí eu falei, cara, vou cortar. Resumindo, o banco me enrolou uns 5 meses. Ia cortando. Eu fiquei muito irritado. Aí um dia que eu liguei pro banco pra reclamar, eu juro pra você, que ela falou pra mim assim, olha, o gerente não tá aqui pra te ajudar e tal, mas aproveitando, a gente tem uma coisa bem legal que é pra velório. O auxílio funerário. Auxílio funerário, isso aqui. Eu falei, querida, eu tô ligando pra vocês porque eu preciso de dinheiro pra viver. Você acha que eu tô ligando pra isso? Então, assim... É um exemplo de... Olha pensamento de bater meta. Sim. Já que tá esperando, vou tentar vender pra ele. Falei, cara, você tá me ouvindo? E as pessoas querem ser ouvidas. Sim. Sabe? Então, eu te falo do exemplo do atendimento da agência, por exemplo. Coisas bem básicas e bestas que eu vou falar agora. Que eu tinha uma mania quando eu atendia, porque eu sou uma pessoa péssima de memória. Tá. Eu tinha a mania de anotar algumas coisas. E não é nem que eu sou tão ruim de memória que eu perco o que eu anotei, tá? Mas de eu escrever, de eu fazer esse ato, minha memória funciona. E eu tinha uma mania de fazer o quê? Por exemplo, eu vim aqui falar com você, aí você veio na minha agência. Aí eu quer café? Você falou, quero. Quer com adoçante? Quero com adoçante. A hora que você vinha no outro dia, eu falava, o seu café é com adoçante. Só de eu fazer isso, mudava o clima da reunião. Esse preenche o CRM. Ele tem uma planilha com isso, sabe? E às vezes chegar aqui e falar, como é que tá seu filho, Joaquim? Foi de trás pra frente que surgiu. Você fala, cara, o cara me ouviu, o cara me deu atenção, já cria uma empatia, né? Entende? E a gente fala muito isso. Eu brigo muito com o pessoal disso. Falei, cara, a gente fala com o empreendedor. O empreendedor, ele vai no banco, ele fala com o advogado. Aí quando ele vem pra agência, cara, não pode ser o mesmo peso dessas reuniões. A gente tem que ser muito mais legal. O dia dele aqui tem que ser muito mais divertido. Mais interessante, sabe? Então, eu falei, a gente mostrar que a gente não presta atenção, que ele é mais um, sabe? Oi, tudo bem? Sabe, você nem lembra o nome da pessoa. Eu falei, então assim... Você bebe café? Tem um mínimo, sabe? Até porque o posicionamento da agência é de proximidade. Então, eu falei, proximidade não é só um mantra, senão vira só palavras ao vento. Uma vez um cara me falou, a segunda palavra que a gente mais gosta de ouvir na vida é o nosso nome. Sim. A primeira é o nome dos nossos filhos. Então, toda vez que eu faço uma reunião com alguém, eu pergunto o nome dos filhos. E aí, quando eu encontro essa pessoa de novo, eu tenho lá a minha planilha. Desarma a pessoa, né?
isso. Porque às vezes é isso. Às vezes você tá indo numa reunião tensa, você fala, como é que tá a Catarina? O cara já Bem. sorri, né? O cara já sorri, tá bem, tá, Que é uma escolinha. intimidade, né? É uma Se a intimidade. pessoa tá isso, né? trabalhando, ela não tá com o filho. E aí Pô, você eu- trouxe o filho pra ela. Ó, essa eu vou anotar, cara, porque eu sempre ouvi que o nome que a pessoa mais gosta de ouvir é o seu próprio nome. Sim. Agora essa do filho eu vou anotar pra vida, cara. Gostei, já. E Peguei uma dica eu boa. gosto, cara. É gostoso, né? Puta, aí você já lembra do rosto, parece que já muda o clima da reunião. Mas é isso, né? É a gente atender o cliente, o ser humano cliente. Você já foi numa agência bancária recentemente? Faz tempo que não, porque eu evito. Vai um dia. Entendeu? Como, desesperador pra mim. como experiência de marketing. Cara, agora não tem mais aquelas cadeiras, tem um sofá. A senha você pega lá num totem e você senta em qualquer lugar. Tem café, água, tem pessoas... Mudaram bastante essa parte. Melhorou muito. Nossa, acho que deve ter uns 4 anos que eu não Os vou, acredita? caixas estão escondidos. Então você é chamado e você vai para de trás de um lugar. Por quê? Porque atrapalha a experiência do cara. Total. Agora, você tá ali sentado... E a gente que é de venda, né? A gente já fica ligeiro. Você tá lá sentado no sofá gostoso, com uma televisão passando um negócio e tal, não sei o quê. Aí chega um cara e fala, pois não, seu Thiago, seja bem-vindo à nossa agência, né? Outra coisa, né? Posso te oferecer um café ali? O senhor veio fazer o quê? Posso adiantar para o senhor? Aí você vira pro cara e fala, não, vim fazer um TED que eu comprei uma casa. Pois não, então vem aqui, vamos conversar. Né? Agora não, vim pagar essa conta de luz aqui, a lotérica estava né? cheia. Não, então já vou pedir pro pessoal. Mas é isso. Quando eu falo com o meu pessoal lá de funil de venda, vamos qualificar esse cara, vamos saber se o cara quer ou não contratar o que a gente pode oferecer para ele. Vender para todo mundo é vender para ninguém. Né? Então, atender todo mundo do jeito que a gente atende, do jeito que a gente sabe atender. A nossa corretora hoje, ela é zero especialista em automóvel. Por que eu falo isso? Porque toda vez que eu atendo um automóvel, eu tenho que estudar tanto aquele negócio que eu demoro muito para atender. Então, quem faz comigo é quem quer fazer muito comigo. Né? Até o preço, meus clientes estão vendo, não fica bravo não, tá? Mas até o meu preço de automóvel é mais alto. Porque a nossa especialidade não é automóvel, é incêndio. E eu, quando eu atendo o automóvel, eu tiro a minha equipe daquele modo ali, né? operandi ali de incêndio e vou para um automóvel. Sabe o que acontece? Ela atende mal. Ela não está dentro... Agora, bota para atender um seguro de incêndio, bota para atender um empresário, Tá para atender uma treinadinho. indústria. Ela vai pegar na dor. Ela vai falar, você tem você tem uma apuração do teu patrimônio dentro do teu local de risco? Você tem qual o valor que você precisa amanhã, caso a tua operação hoje tivesse colapsado? Vamos falar a linguagem do cliente, né? E aí eu vejo corretores fazendo o quê? Ó, cliente, o prêmio do teu seguro ficou R$ 2.500, com uma franquia de R$ 1.500, e tem um carro reserva por 15 dias e você tem também essa eu adoro. Uma assistência 24 horas premium. Dá batedeira já. Desculpa, mas que porra é premium? Me dá Que batedeira. assistência Então- premium. Né? Então Que é vamos falar um champanhe. pouco disso. Como atingir o cliente? O cliente está cada vez mais arisco. Que você falou. Você fala pro cara, você quer uma assistência premium ou você quer uma assistência basic? Ele fala, não quero nem te responder. Como mudar essa mentalidade para atingir o cliente e ter a resposta? Eu vou te falar que quando você falou atendimento premium, também lembrei de novo da faculdade, de um professor que ele falava, tome cuidado e usar adjetivos alface, que ele falava na época. Que era tipo assim, contrata a minha agência é a melhor do Brasil. Por quê? Né? Então, teve uma época que as propagandas, se você olhar lá atrás, era tudo assim. Só que começou a ter muita concorrência. Aí começou a ter que ter os diferenciais. Né? E chegou uma hora que os diferenciais eram só sacadinhas, né? Sacadinhas de marketing. E depois começou a precisar ter algo concreto. Então, quando você fala atendimento premium, pra mim me soa uma picaretagem. Honestamente, assim, o mínimo, sabe? né? Me dá uma desconfiança. Porque se eu tô vendendo atendimento premium, a primeira coisa que eu falaria era detalhar esse atendimento premium. Sim. Né? Não falaria só atendimento premium e acabou. Né? Atendimento por quê? Qual a diferença do atendimento premium pro outro atendimento? Se a pessoa me vender isso, talvez aí seja incrível, mundo de ideia. Atendimento premium é muito bom, precisava e nem sabia. De novo, que a gente falou que eu isso não aí. sabia que eu precisava disso. O benefício de verdade, Exato. né? Que nem a sala de aeroporto, ninguém sabia que precisava de uma sala VIP. É uma hora que a galera quer ter. É isso aí. Entendeu? Você nem sabia que você precisava. E é Né? porque a sala VIP não vende mais a sala VIP.
eu frequento sala VIP e assim, eu lembro no passado, quando eu não frequentava ainda, que para mim era um luxo. Eu ia entrar lá e ia estar a rainha da Inglaterra, entendeu? Hoje, por que eu quero a sala VIP? Porque eu quero só um copo de Coca-Cola, um bolzinho de macarrão e uma Wi-Fi boa. Tomadinha e pronto. É isso que eu quero. E não ter que ir lá comprar e deixar minha bolsa. É só. Então, mas o que a sala VIP vendeu? A comodidade. Antes Sim. vendia o luxo. Total. O que o corretor hoje vende? O premium, ou ele vende um guincho que roda mais de 800 km com o seu carro. Já virou palpável, entendeu? Sim. Você já tá lá falando pro cliente e se você vira pro... Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele adora viajar pra Bahia. Maragogi? Não, Maragogi não é Bahia. Maragogi é... Acho que é Alagoas. Onde que é Maragogi? Alagoas, não é? Alagoas. Ele adora viajar pra Maragogi, mas ele vai de carro. Todo Pelo amor de ano, Deus. cara. Todo É ano. longe, hein? E vou te falar, ele troca de carro para ir para Maragogi. Primeira semana do carro novo, ele vai para Maragogi. Esse cara precisa de 1.000 quilômetros de guincho, precisa de guincho ilimitado. E aí, quando eu vou falar com ele, que esse é o seu Luiz, um abraço, seu Luiz. Ele adora falar, tem uns clientes que só falam comigo, para fechar. É muito engraçado. Eu adoro falar. Já viram, né? Aí eu viro para ele e falo assim, seu Luiz, eu tô fazendo esse seguro para você porque se o seu carro quebrar lá em Maragogi, eu trago para São Paulo. Eu não falo que é assistência premium. Eu falo que ele vai trazer o carro para São Paulo, caceta. Mas isso que você falou é um negócio muito legal. Eu tenho uma grande amiga que é dona da corretora MISP, lá da Zona Norte, e ela fala para mim, Fábio, o seguro... uma vez eu falei para ela assim, me fala, amigo, me fala quanto que custa o seguro casa e tal. Ela falou, Fábio, não, é assim. A gente tem que conversar porque cada segurado precisa de um benefício específico. Então, se eu te oferecer por mais caro um guincho de 800 quilômetros, para você é um benefício que não precisa. É isso aí. Então, assim, às vezes precisa entender melhor o seu cliente para oferecer o que ele precisa. E isso muda bastante o jogo, né? Acho que esse é um grande... A gente tenta enfiar produtos de prateleira, né? Tal seguro A, o B, o C, às vezes você não escuta o que o cara precisa. O que ele falou agora, eu acho que existe um desafio com isso que ele falou, né? Que eu acho que é importante. Que eu vejo que a geração mais nova... E eu falo que eu me identifico com a geração nova, não sei porquê, acho que eu nasci na geração errada. Mas já tomei as porradas que eles estão tomando. Você é de quê? Né? Eu sou de 8.3. 8.3, tá. Tipo, eu tomei já as porradas que a galera tá tomando. Vai aprender com a vida, né? Faz parte. Mas eu sempre tive um pensamento muito parecido. De qualidade, de presente. E eu vejo muito isso, que essa parada assim... Eu vou fazer um orçamento, vou dar um exemplo. Ele falou essa parte de corretor. Eu vou dar um exemplo agora. Eu tô noivo, tô começando a ver lugar pra casamento. Cara, nada me deixa mais irritado e frustrado do que a pessoa não querer me passar o preço. Porque eu quero saber se vale a pena eu ir até aí. Então, assim, deixa eu ver se você tá no ranking, só que a pessoa sabe, vem até aqui, porque você vai sentar aqui, entendeu? E eu vou te começar... são bons. Eu falei, não, querido, eu Posso tenho um preparar. budget já fechado, eu já tenho o valor fechado, tenho tudo fechado. Eu quero saber se você tá nivelado, porque eu não vou em 45 lugares. Eu quero ir em 2, 3, 4... Então, eu percebo que essa resistência me dá agonia. E na galera jovem, a galera não gosta de ficar indo pra lá e pra cá. Toda hora. Sim. Entende? Então, eu acho que pra você ir até um lugar, você tem que ter muito mais do que simplesmente uma vontade de cheirar. Sabe? Eu vou lá pra ver como é que é. Não, você tem que estar com muito coisa mais da geração vontade nova, pra ir a até geração lá. antiga fazia Muito mais isso. intenção, sabe? Muito mais intenção. E aí agora eu vou puxar para aquele exemplo que eu dei lá atrás, né? Ele tá vendo lugar para casar, tá vendo o buffet. Certamente mandou e-mail, mensagem e tal para 15, 20 lugares, sei lá quantos, né? E aí, imagina que 3 te responderam rápido e agendaram uma visita para a semana que vem. Você não vai agendar 20 visitas. Então, você para de responder os outros que não demoraram para te responder e você vai nesses 3. Se você não gostar de nenhum dos 3, você vai agendar mais 3. E assim vai indo, mas você entende que vai agendar 3, 4, 5 e não 20? E vou te falar mais uma coisa. Normalmente não, mas pode ser que você não vá nos outros. Você fecha com menos pior. É isso. Porque você não tem mais tempo. A nossa geração não tem mais tempo. Exatamente. A gente tem mais ferramentas de otimização de tempo de todas as gerações e a geração tem menos tempo, né? Então, eu tenho uma história muito boa com casamento. O Elton, se extrapolar o tempo, você corta essa história. Quando eu fui casar, eu e minha esposa, a gente combinou. Eu era o policial ruim, ela era a policial boa. Então, como ela que tinha o sonho ali das coisas, os detalhes, tal, então ela ia pedir a tudo e o meu papel era olhar e falava assim, não, mas pra que isso? Às vezes eu tava adorando aquilo, achava lindo, não, pra que isso? Não, não sei o quê.
Aí, Mas eu achei bom que você combinou isso com ela. Entendeu? Combinei. Porque se você não combinasse, ia ser parecido. Não, combinei. E assim, ela sabia que não era pessoal toda vez que eu falava não. Aí a hora que a gente entrava no carro de novo, ela, meio que era aquele negócio. Eu falei, então agora deixa comigo. Né? Aí eu fui ver o cara da decoração. Cheguei lá, um cara super tarefado, um monte de flor e tal, não sei o quê. Sentou na mesa com a gente ali, esbaforido. Ele tava assim, eu e a minha esposa. Aí ele falou assim, como que você quer seu casamento? Seu casamento. Aí eu falei assim, olha, a gente tá uma programação ali, não, tá bom. O que você imagina? Aí ela falou assim, então, eu não quero flores. É um negócio da minha esposa. Porque, não sei, é planta, não acho legal. Eu quero ela. E falou assim, não, a gente pode fazer alguma coisa, tal, com fitas, com velas, né? Aí eu falava assim, não, mas se for baratear um pouco, ele, tá bom. Cara... Vendendo pra noiva. Aí ele virou e falou assim, deixa eu te mostrar uma foto de um casamento que eu fiz só com fitas, só com tecidos. Mostrou, tava uma bosta. Quando eu vi aquela foto, só que uma foto sem foco, uma foto... Quando eu olhei aquilo, eu falei, esse cara é bom. Aí, nesse momento, eu tomei uma postura de aluno. Eu sentei e falei, vai, dá a tua aula. Aí ele mostrou ela, não gostei muito, tal, e ela olhava pra mim porque ela esperava que eu desse a porrada, e eu não, eu só tava prestando atenção até na microexpressão do cara. Eu tava estudando o cara ali. Aí ele, não, porque eu tenho essa outra aqui, também, que eu fiz com algumas velas, outra bosta de foto. Não, aí ele falou assim, tem esse daqui que foi um mix. Tinha umas flores, Aí tu vai animal. Aí tava animal. Aí ela, eu gostei e tal. Ele falou assim, então eu acho que você gosta de flor, você só não é... Deixa eu te mostrar esse resultado. Meu casamento parecia um funeral, cheio de flor. O cara fez do jeito que ele queria. Ali, a hora que ela saiu, ela falou assim, você não me ajudou em nada. Eu falei, não tem como. Quando a gente luta com um gorila, a regra é do gorila, cara. Deixa ele bater, entendeu? Muito Fechamos bom. com o cara. E o casamento ficou lindo, cheio de flor. Mas ficou lindo. E minha esposa saiu super feliz. Então, eu acho que é você conectar com o cliente, né? Saber, cara, você quer flor. Minha esposa sempre quis flor. O que ela não queria era a culpa de vou encher de flor. Quando ele começou a tirar a culpa dela ali, foi embora. Foi embora. E aí, trazendo para o mercado de seguros, né? Você falou muito assim, o cliente não sabe o que ele quer. E, quantos produtos a gente tem no mercado? Acho que a última apuração que eu vi eram 150 produtos. É muito seguro, né? Muito seguro. E eu estava falando até com vocês antes de começar que o americano ele gasta $8 mil de seguro por ano. O brasileiro, 800. Temos uma onda. Temos agora o plano de desenvolvimento do mercado de seguros que a CNSAC está botando grana para desenvolver até 2030 esse mercado e aumentar o número exponencialmente. O corretor que não olha para a estratégia de marketing vai ficar para trás? Eu acho que vai. Né? A gente estava comentando um pouquinho, a gente começou a gravar aqui, sobre a importância de a gente vender a necessidade para o cara. Né? Isso não é no sentido ruim, mostrar para ele que ele precisa. Né? Senão o cara fica com aquele seguro de vida, de carro e de casa, sei lá, e acaba ali. Né? Como você disse, os americanos gastam muito mais. E aí eu acho que, assim, fazendo uma analogia com o nosso mercado, o inbound marketing no Brasil, quando a gente começou em 2015 a olhar para isso, aqui no Brasil era muito tímido. E por quê? Porque ninguém sabia que precisava de inbound marketing. Então, o que acontece? A RD Station pegou essa bandeira e falou, vou fazer isso acontecer no Brasil. E ela começou a fazer um inbound muito bem feito, com muito conteúdo, muito material educativo, muito curso, e ela fincou a bandeira. Hoje você fala em inbound marketing, você fala em RD Station. Ela virou dono. E aí eu acho que a gente tem que passar por isso no mercado de seguros. Né? Quem começar a fazer e educar o mercado sobre a importância de ter outros seguros que não aqueles tradicionais, ali vai fincar essa bandeira, sabe? É que é custoso de tempo, de dinheiro, fazer muito conteúdo, muito material, mas eu acho que existe uma oportunidade, um oceano azul para quem fizer isso primeiro. Né? Tirando vida e plano de saúde e carro, que é bem tradicional, mas esses outros todos, esses outros 140 seguros que não são tão falados, nossa senhora. Eu sinto, você falou, cara, de educar o mercado, pegando o meu exemplo de novo, eu acabei de voltar de viagem. Um pouco antes de eu viajar, alguém me perguntou, você fez seguro viagem? E aí eu falei... Não tinha feito? Não pensei nisso. Não veio na minha cabeça. Aí eu falei, cara, eu tô indo viajar pra um lugar que eu vou fazer um monte de coisa doida. Falei, será que eu preciso? Aí eu falei, deixa eu ver quanto custa. Aí eu lembrei de uma amiga minha que foi viajar pros Estados Unidos, que aconteceu, não lembro o que aconteceu com ela, cara, ela teve que ir pro hospital, gastou não sei quantos dólares lá, sabe,
porque é muito caro lá, né? Você fica internado lá, não tinha Sim. seguro, não tinha nada. E isso veio na minha cabeça. Só que, cara, a hora que eu fui ler, isso era um dia antes da viagem, tá? Eu comecei a ler, eu não entendi o que ia cobrir ou não. Então eu comecei a ler assim, ó, se acontecer isso, sim, mas só até aqui. Eu falei, e tá, e o que significa? Se aconteceu, eu não entendi de verdade, honestamente, lendo. E aí eu penso, cara, tudo bem que eu não sou um cara super bem entendido nisso. Mas, cara, tipo, pensando no nível Brasil, Mas imagina... seu cliente. Mas imagina muitas pessoas não vão conseguir entender também. Sim. Então parece... a minha sensação é, sabe, parece que eu tô fazendo coisa de advogado, um pouco de ler, e você fica confuso. E isso vai ter gente que vai assinar sem ler, e vai ter gente que não vai assinar por não ter entendido. Então ali, por exemplo, talvez os caras estão estudando. Por que esse cara não assinou? Foi porque literalmente eu tava pronto pra comprar na hora. De verdade, porque eu precisava. Eu ia no dia seguinte. Mas eu fiquei tão confuso, e eu falei, cara, capaz de eu assinar esse negócio, pagar e dar merda. Perdão pelo merda. Não, deixa. Eu falei, abri uma porteira aqui. Foi capaz de dar esse problema e eu vou ficar muito puto, outro agora. Eu vou ficar muito puto e eu descobri que esse seguro não cobria exatamente o que aconteceu. Então essa minha insegurança com o que eu tava assinando. Eu falei, o que cobre de verdade, né? Então, eu acho que é um exemplo de... Eu acho que essa parte da educação, o Fábio falou, das pessoas entenderem que elas precisam e por que isso é importante. O que pode acontecer, o que isso poderia ter poupado, né? A maioria dos assuntos que eu sei é porque alguém passou por algo. Não porque o mercado me contou, vamos dizer assim, né? Alguém passou placa, por tem isso. História, né? Alguém se ferrou, entendeu? Na história. É um cliente meu, uma vez ele foi viajar para Londres, amigo meu, assim, pessoal. E aí a gente tem uns processos dentro da corretora e tal, quando o cliente não fecha, principalmente no viagem, o plano mais completo lá, como se fosse um comitêzinho lá. Então assim, por que não fechou? Precisa, não precisa, tal, não sei o quê. Aí eu olhei aquilo, mandei para ele assim, ô Gustavo, você vai para Londres, né? Não, ele ia para Edimburgo. Edimburgo, né? É Escócia, não? Acho que é Escócia, né? Unido ali, né? Ele ia pra lá. Aí eu falei assim, você vai pra Edimburgo, cara? Ele falou, eu falei, lá é Libra, né? Ele falou, é Libra. Eu falei, sabe quanto custa uma cirurgia de rim? Uma pedra renal, uma intervenção de pedra renal? Ele falou, não. Eu falei assim, isso daqui, ó. É o dobro da cobertura que você contratou. Você vai continuar assim? A diferença é R$200. Não. Faz a completa e tal. Então é que eu sou mais cavalo, né? Mas eu acho que e era ponto, amigo. Mas talvez tá dando exemplos mais palpáveis, né? E aí a gente faz o quê? A gente menos volta técnico. E corrige o processo de venda, porque não chegou nele a informação. Entendeu? Então eu acho que essa educação do cliente conversa muito com uma opinião que eu tenho, que é todo mundo quando fala de marketing seguro fala assim, grande parte da função do corretor é você traduzir a apólice ali, os riscos cobertos tal, e eu odeio isso, cara. Porque eu falo assim, a gente tem que lutar para que o seguro não precise ser traduzido. Sim, total. A gente precisa mudar o produto, cara. Vai ficar muito mais acessível para o público e, de novo, com o propósito de proteger pessoas e empresas, um produto que não precisa ser traduzido, né? Mas vamos voltar. Aí também já estamos dando chilique de mercado. Mas é interessante porque, assim, tem seguros relativamente novos, de LGPD, por exemplo, para empresas que são super importantes, urgentes, só que não está traduzido num popular e as empresas não fecham. Cara. Então, assim, acho que também é muito recente. Tem muita coisa nova, responsabilidade civil, tem muito seguro diferente, entre aspas, mas que precisa ser mais facilitado mesmo. Acho, sim. Né? E queria entrar num tema com vocês que eu vim pensando, falei, preciso conversar disso. A gente está vendo muito hoje conteúdos de CEOs. Então, a gente traz o CEO, traz o fundador, traz o cara por trás, ou a mulher por trás da operação, dando a cara, fazendo conteúdo, falando, e muitas vezes sem qualidade. Ali uma coisa muito espontânea, né? Como vocês veem isso, trazendo a perspectiva e o cenário da corretagem, que são profissionais que não estavam acostumados com essa exposição? Eu vejo assim, nessa parte do CEO aparecer mais, tipo, rede social e tudo mais, tendo essa necessidade realmente de humanizar as marcas, né? Eu acho que quando você vê alguém falando e não a marca falando. Então, eu tive muito no LinkedIn, por exemplo, você vai ver as marcas no LinkedIn não tem tanta força quanto o perfil do CEO. E isso cria uma obrigação. Então, eu vou dar um exemplo. A gente é pressionado, eu e o Fábio. Pô, você tem que falar mais, tem que ter frequência.
Só que você tem que Gerar entender conteúdo, né? quais são as habilidades de cada um também. Tá. Né? Porque eu falo, às vezes você quer botar um CEO para falar, mas o cara não tem essa habilidade. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu sou redator, desde novinho. Então, para mim é muito mais fácil escrever um artigo. Eu tenho muito mais habilidade, para mim é muito mais natural do que eu falar. Falar, eu tô aprendendo, então eu tô cada vez mais repetindo, saindo da minha zona de conforto, porque eu sei que é importante. Então, o Fábio já é professor, né? Dá palestra faz tempo, dá aulas, mas eu comecei, Comunicação, né? nos últimos 2 anos, eu tô fazendo cada vez mais palestra, porque eu entendi que eu preciso me desenvolver, né? Isso só vou aprender indo pro fogo. Mas isso não necessariamente vai ser bom para a marca. Então, não Tá. necessariamente na agência, eu sou a cara em vários momentos. Entendeu? Depende, depende de quem vai estar lá, qual é a audiência. Entendi. Qual o nível de exigência de quem vai estar lá. Então, eu acho que não é só porque você é CEO que o que você falar vai ser interessante. Né? Eu acho que a galera pegou algumas coisas. Teve aquela época do McDonald's, né? Que o como que era? João Branco. O João Branco. João do Mac. Que era o João do Mac. Mac. João do né? Mac, né? Você vê que era humanização gênio total, também, né? gênio, e aquilo criou aí, esse movimento gerou mais pressão ainda nos CEOs, né? Porque a galera quer muito bombar a página do LinkedIn, e cara, o LinkedIn é caro, então tem que ter fôlego para investir pro LinkedIn, e páginas do LinkedIn não, é muito difícil, lógico que dá, Converter. mas é muito mais difícil, é muito mais, você se interessa muito mais com o que uma pessoa tem a falar do que o que uma marca tem a falar. Então, se o dono da empresa tá lá, e às vezes é uma empresa que você admira, você vai querer ouvir. Entendi. Muito mais, entendeu? Então, a Cacau Show vai fazer alguma coisa. Você vai seguir o perfil da Cacau Show, ela vai ficar falando de chocolate e tal. Agora, quando o dono vai falar, imagina que você admira ele. Você fala, pô, meu, eu quero ouvir o que esse cara tá falando. Né? Ele vai falar sobre as tendências esse ano, eu quero ouvir o que esse cara tem a dizer. Né? O pensamento dele. Mas, para esse CEO se tornar interessante, é um processo também. Sim. É uma marca. Né? Muitas vezes eu acho conteúdos interessantes no LinkedIn, aí eu vou pesquisar onde que esse cara tá. Né? Falo, pô, esse cara tá falando um negócio legal. Onde que ele tá, né? Qual que é a Sim, empresa também, dele? tem esse movimento contrário. Você matou a estratégia, cara. É isso, cara. A estratégia é muito mais interessante ouvir o que o Thiago tem para falar do que a corretora falar tal coisa. A corretora falar é um negócio um pouco mais distante, né? E pessoas, no final das contas, pessoas compram de pessoas. Né? O B2B, mas alguém vai comprar de alguém. Né? Cada vez mais isso, né? Cada vez mais isso. E aí, quando você coloca a sua imagem ali falando, você está dando a sua cara a tapa. Aí você tem mais a perder do que uma empresa, uma marca. Que a empresa morre, troca de nome, enfim. A pessoa está dando a cara dela a tapa. Então, a gente está vendo cada vez mais isso. Você lembrou bem, cara, o João Branco, né, o João do Mac, ele que trouxe fortaleceu pelo menos essa moda no Brasil, assim, e, meu, Ele você vê? popularizou bastante. Popularizou, isso, né? E Ele é assim, o dono do Mac, né? o do Mac com QI, né? Popularizar esse negócio. Foi um negócio muito, muito bacana. Totalmente. Não, e aproveitando que vocês dois são palestrantes, né? Pelo que a gente conversou ali no Não, eu não começo. sou, não. Tá quase lá, tá quase eu lá. arrisco às vezes. Então, mas a tendência das palestras, por que eu acho interessante? Porque vai acontecer esse movimento que você falou agora. Então, imagina que você está sentado num lugar, aí você ouve alguém falando sobre um tema super interessante, achou uma pessoa que tem umas ideias diferentes. Você vai ver, onde esse cara trabalha? Quem ele é? Que empresa é essa? Entendeu? Então, tem esse caminho invertido. Então, tanto que na agência, nossa maior fonte de aquisição, por incrível que pareça, foram os eventos. Olha, que legal. Entendeu? Você A gera gente o usa o evento, marketing digital para trazer gente para o evento e para nutrir pós-evento. paga o evento ou não? Tem pago e tem gratuito. Eu vou dar um exemplo, né? A gente ganhou uma premiação ano passado da RD disso, né? A agência que mais vendeu via eventos. Olha, que Então, legal. como é que a gente faz? Vamos fazer um evento de marketing e vendas para a indústria, né? Então, a gente vai lá, faz na TOTS, que é parceira nossa, cede para a gente o espaço ali, e eu vou lá e convido, nesse caso, pequenininho, a gente convidou 25 líderes de indústria. Eu ligo para você, Thiago, você que é da indústria XPTO, seguinte, cara, vai ter um evento da TOTS, da RD Station, só para 25 pessoas, fechadinho, para discutir presente e futuro do marketing industrial. Cara, por coincidência, eu fui escolhido para nomear quem vai sentar naquelas 25 cadeiras. Lembrei de você. Você gostaria de ir? Nossa. Pô, é poderosíssimo. Acho que Eu falo, Mas sempre, esse né? copy é dele, né? Seu não. E eu falo assim, Mas ele é forte, mas de gatilho ele é A forte. memória é boa. mas Thiago, é o seguinte, cara, o lugar é seu se você quiser, mas, cara, fica muito chato para mim com a TOTS se eu colocar seu nome e você não for. É isso aí. Você topa aí? Não, pelo Escassez, amor de Deus, né? obrigado por lembrar. Exclusividade. Então, a gente já fez eventos assim, mas a gente já fez eventos também de lotar o auditório da TOTS, que cabe 240 pessoas, vendendo ingresso. Né? Então, palestrantes bons, não é só o Fábio que vai falar, tem palestrante de outras empresas, de empresas gigantescas de mercado. E aí, o que acontece? Eu gosto dos menores, tá? Mas a gente leva o pessoal para lá. Palestra, gera autoridade, tá? O cara da TOTS palestrando, depois vem o Fábio. Opa, parece que a Trâmite é do tamanho da TOTS. Né? Infelizmente, não. Mas, enfim, Se compara, né? ali você começa a nivelar a autoridade ali. Depois a gente vai para um coffee break, aí você troca uma ideia ali.
Criou autoridade com as palestras, vai criando conexão com o COF. Aí depois, na volta do COF, a gente faz normalmente uma mesa de conversa, mesa de mentoria. Divide marketing, vendas, tecnologia. A gente lidera ali a gente escuta a dor de cada um. Ali é o briefing, ali é maravilhoso. Todo mundo tem chance de falar, Todo né? mundo Eu ouvir. fala a sua dor, cada um, aí você vai ali A gente só... experimenta vocês. Aí quando acaba essa mesa de conversa, convida para um happy hour com uns drinks, umas comidinhas, o pessoal fica lá, aí você pega os 4, 5 principais que você sentiu que você pode ajudar e investe na conversa ali. Então essa estratégia foi a que mais vendeu. Mas por quê? Porque a gente consegue empilhar o bloco de autoridade, com o microfone na mão, depois o bloco de conexão, nos coffees, na mesa, no happy hour, e aí depois a gente já identificou o problema. Quem quiser um diagnóstico gratuito, semana que vem, vou escolher os 5 aqui, fala para mim. Resumindo, a gente faz muitos passos no mesmo dia, às vezes, né? Sim. Toda essa jornada de conhecer o problema, então a gente faz no mesmo dia. Então, assim, a gente começou em 2023 a fazer isso, em outubro de 2023 foi o nosso primeiro evento, e a gente faz muito evento. A RD Station falou que vai mudar o nome do programa de eventos para Trâmite, porque ela fala, não aguento mais me ligar, eu quero fazer mais evento, quero mais verba, porque, cara, a gente falou, mas se a gente é o que mais traz resultado, me dá mais verba, né? Com certeza. Né? Porque a gente vende tanto agência quanto ferramentas, né? É Sim. uma parceria, né? Cara, dava pra gente conversar umas 8 horas. Né? Mas vamos dar uma resumida aqui, então. Primeiro ponto, o corretor ele tem que olhar para dentro da estrutura dele e ver o que ele está fazendo, que ele sempre fez e que pode não ser o que vai levar ele daqui para frente. Tem que investir deixa eu falar olhando para ele, tem que investir em capacidades, soft skills, né? Então, capacidades ali mais emocionais, capacidades que talvez uma IA, talvez alguma automação não vá alcançar o cliente dele. Tem que pegar na dor do cliente e traduzir infelizmente ainda, traduzir os segurez ali, a técnica para o cliente dele. E tem que destinar uma verba para marketing, senão ele não vai sair, não vai parar, não vai começar a girar essa roda da aquisição de clientes, né? Falei alguma besteira? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Não, Thiago, só uma coisa, tem uma coisa que você mesmo falou antes, que eu acho que você pode acreditar nessa lista. O quê? Que é básico, que é a ideia do se apaixonar pelo que você faz. Porque eu vou dar um exemplo que você mesmo disse. Você falou, a gente vende seguro para ajudar a vida das pessoas. Isso é um privilégio. Olha Brilho a forma no que olho. você está encarando. Se os seus vendedores encararem assim, ele está ajudando. Entendeu? Eu acho que quando você consegue isso virar verdadeiro mesmo, não forçado, isso muda muito o resultado. Hoje eu já estou no processo de sucessão, então eu já tenho uma coordenadora que está fazendo a sucessão, Rafaela, uma joia, ela, nossa senhora, minha braço direito, esquerdo, e uma pessoa que eu tenho muito orgulho de conhecer e de conviver. E agora ela toca as reuniões de vendas, né? Toca as reuniões lá, as estratégicas, mas eu sempre faço uma abertura. E eu sempre falo isso. Eu falo, gente, não podemos esquecer a quantidade de pessoas que a gente ajuda, a quantidade de pessoas que a gente protege. Porque o empresário que faz o seguro com a gente, o empresário que protege a indústria dele, ele não está protegendo a indústria dele contra o fogo. Ele está protegendo o faturamento dele, que é responsável pelo lucro que cai no bolso dele, que é responsável pelo pagamento do plano de saúde da mãe dele. Então, isso é muito... A responsabilidade ali, né? Isso é muito nobre. Sim. Aí eu sempre termino. E graças a Deus a gente ganha dinheiro com isso. Então vamos continuar. Bom que demais. Por enquanto dá. Bom né? demais. Perfeito. Agradecer a presença de vocês, da Trâmite. Eu sei que vocês têm agenda super atarefada, então vocês estarem aqui para nós é uma honra e um privilégio. E abrir aí a câmera para dar um último recado para quem está assistindo a gente. Fiquem à vontade. Bom, deixa eu começar então. Obrigado pelo convite, adorei participar, muito bom o papo, dá para ficar boas horas aqui se a gente ficasse e ir embora, né? De recados finais, eu ia falar para a gente, para os corretores, para as corretoras, assim, presta atenção com carinho no tempo de resposta, eu vou repetir essa parte, acho que é muito importante. Investir em ferramenta que facilite seu tempo, que automatize seu tempo, né? Hoje tem ferramentas que preenchem o CRM quase que sozinho, você manda um áudio, ela atualiza ali no CRM, já te prioriza, de acordo com o que você preenche, ela prioriza quem você tem que ligar primeiro, quem se liga depois, sabe? Dá uma predição de vendas. Tem muita ferramenta boa no mercado. Lógico, se você é um corretor autônomo, talvez seja um pouco caro, mas se você é uma corretora grande, isso aqui é o mínimo que você pode fazer, porque qualquer 5%, 10% de aumento de efetividade é muito grande. Né? Então, assim, invista em ferramentas, invista em capacitação e cuidado com o tempo de resposta. Acho que esses são os 3 recados que eu ia dar. Boa.
Então, mais uma vez, agradecer. Né? Obrigado, viu, Thiago, o pessoal da Syncor. Acho que a minha parte vai bastante ligado àquela ideia do vendedor de ligar sem parar. Né? Eu acho que a gente precisa estimular que a pessoa queira receber essa ligação. Né? Então, temos que ser interessantes. Né? E como você mesmo falou sobre seguro, tem um lado bonito ali por isso. Tem um lado que tem propósito. Então, eu acho que dá para a gente explorar isso melhor do que ficar com essa sensação de telemarketing, que eu acho que é a minha sensação, e várias pessoas provavelmente, começa a tabular tudo no mesmo lugar e é injusto. Entende? Então, eu acho que tem um trabalho que dá para ser mais bem feito, sem pressa, sem tanta pressa, mas com direcionamento, com estratégia. Legal. Então, dar alguns recados finais para vocês aqui. Vocês gostam desse conteúdo? A gente está cada vez mais trazendo convidados de peso, cada vez mais convidados que são interessantes para o nosso mercado, e tudo isso vem da audiência que a gente está tendo, tudo isso vem do apoio que vocês estão dando. Então, por favor, quem não segue o canal do Syncor ainda, segue o canal, curte o vídeo, porque a gente, com isso, consegue convencer a diretoria a trazer cada vez mais pessoas como a Tramit, que é realmente uma referência no mercado. Outro recado que eu tenho também é a Academia Syncor. Então, eu tenho o prazer de estar à frente do projeto Academia Syncor, que está sendo tocado brilhantemente pelo Juan e toda a equipe dele aqui do Syncor. E a Academia Syncor nada mais é do que um birô de cursos do Syncor. Então, cada vez mais, dentro dessa dinâmica de educação, a gente está reforçando a educação do mercado de seguros, dando condições completamente exclusivas para associados, às vezes descontos de até 50% em cursos para desenvolver as habilidades, principalmente essas soft skills. Então, vamos falar de venda, vamos falar de marketing, vamos falar de retenção de talento, recrutamento, inteligência emocional. A plataforma está cada vez mais completa e já tem um curso lá de inteligência artificial para o mercado de seguros. Legal. Então, quem não conhece ainda, acessa, fala com o Nelson, com o Juan, que eles conseguem uma condição totalmente exclusiva para você que é associado. E, mais uma vez, obrigado. Tim, entregue mais um. Agora é só fazer os cortes e bombar. Valeu, gente. Valeu, até gente, a próxima. obrigado. Valeu. Obrigado, gente.